Hoje eu vou ensinar você a pintar um desenho de um ônibus. Bem, eu sou o Marcelo Castro, esse sujeito aí da imagem, e vou mostrar para vocês como é que eu faço desenhos de ônibus com um bom acabamento, como este daqui, por exemplo, ou vamos ver um outro aqui, este daqui. Como é que eu chego num desenho como esse? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a colocarem a pintura no ônibus. Os textos aí já é um caso à parte e que daria aí um outro vídeo. Mas enfim, hoje eu vou mostrar como é que eu chego numa pintura como esta, implementada no veículo. Isso é um pedido de um conhecido meu, que havia pedido para que eu reproduzisse essa pintura, que é da Aviação Real de São José dos Campos, uma empresa que já não existe mais. E essa pintura especificamente, ela durou aí cerca de 7, 8 meses rodando no máximo. E esse conhecido meu me pediu para que eu reproduzisse essa pintura. E outras pessoas que já perguntavam para mim nos grupos como é que eu fazia uma pintura mais trabalhada. E é isso que nós vamos ver como fazer hoje. Então, para isso, como você pode ver, nós vamos fazer um Torino 113. Nós vamos precisar de um Torino 113. Na verdade, nós vamos precisar de 2 Torinos 113, mas o segundo nós vamos tirar a partir deste primeiro. Por que o Torino não está em branco? Por que o desenho não está em branco? Porque o método que nós vamos utilizar, ele vai gerar alguns problemas na hora de colocar a pintura lá no final, já quando tiver quase tudo pronto. Conforme for acontecendo, vai sendo explicado. E um outro motivo para não usar um desenho branco é que talvez não seja por maldade ou por má vontade de quem desenha o carro em branco, mas às vezes acontece de o cara usar muitos tons de cinza para representar um mesmo cinza. Com isso você tem que, depois de colocar a pintura, ficar consertando os pixels um por um, principalmente nos cantinhos onde tem curva. Então, para isso nós vamos usar um desenho limpo já. Então vamos abri-lo. A partir deste nós vamos gerar o segundo Torino, que é o Torino em branco, que é onde nós vamos fazer a primeira parte do trabalho. Nós vamos precisar também de uma cartilha de cores, estilo souvenir mesmo, para poder, a partir dela, puxar as cores e os tons que nós vamos utilizar. Eu peguei aqui das cores da pintura do Torino, que nós vamos reproduzir, já para a gente ganhar tempo. Então vamos pintar esse Torino de branco, e nisso aí nós já vamos ver o método que vai ser utilizado. Nós vamos selecionar esse pedaço correspondente à cor branca, jogar aqui. Tá aqui. Nós vamos pintar esse carro de branco. Muito fácil, muito rápido. Como nós vamos fazer isso? Primeiro vamos aqui na parte de seleção. Seleção transparente. Ok? Seleção transparente. Aqui, ó. Repare que tem 2 cores na seleção. Como é que nós vamos montar isso? A primeira cor, a cor 1, é a cor que nós queremos deixar. Ou seja, aqui nós vamos colocar o branco. E a cor 2, nós vamos usar a seleção de cores e pegar a cor atual do desenho, no caso, verde. Nós vamos agora selecionar todo o desenho, Ctrl A, recortar o desenho, Ctrl X, e nós vamos pintar o fundo de branco. Copia, pronto. Nós vamos fazer esse processo em todas as camadas necessárias. Nesse caso, nesse carro, nós vamos ter apenas 3. Esse último aqui, mais escuro, não vai ter neste desenho, mas tem desenhos que tem essa camada, como por exemplo esses desenhos de ônibus mais novos que não tem friso, como por exemplo aqui eu tenho um desenho de um Campione, né? Aqui onde mostra aí os recortes da tampa, dos bagageiros, etc, etc. Esse tom mais escuro normalmente é usado para esse tipo de aplicação. Voltando ao Torino, nós vamos pintar, lembrando sempre que a cor 1 é a cor que você quer
e a cor 2 é a cor atual da situação. Nós vamos repetir o procedimento até que o carro fique branco totalmente. Agora a gente tira esse pedaço da cartela. Vamos salvar esse desenho, certo? Não salvar em cima direto. Salvar como? Porque é a partir dele que nós vamos fazer a primeira parte do trabalho. Bem, vamos começar então a primeira parte do nosso trabalho, que é nós vamos desenhar basicamente a pintura no veículo. Isso vai tomar um pouco de tempo. Bem, como dissemos anteriormente, aqui temos a pintura no carro branco. Para mostrar que ela se encaixa, eu vou copiar o Torino para cima do desenho com a pintura. Nisso vocês vão ver que o carro encaixa aqui, aproximadamente como no carro original, esse daqui. Aproximado. Você vai ver, você deve ter reparado, talvez, que no entorno desses desenhos da pintura original tem um risco preto, como se fosse um desenho mesmo. Muitas pinturas, principalmente as antigas, elas têm essa linha que meio que demarca o território da pintura. Nesse caso não vai ser reproduzido por questões de prática mesmo. Daria um pouco mais de trabalho para a gente tomaria um pouco mais do nosso tempo, então nós vamos deixar essa parte de lado. Então, como você pode ver aqui, o desenho encaixa. Agora nós vamos copiar esse pedaço com o desenho em uma nova janela do Paint, certo? E agora nós vamos fazer um pequeno trabalho de cálculo, tá? Porque nós vamos ampliar essa pintura. Agora, o quanto nós vamos fazer isso, aí vai do cálculo. Deixa eu só fazer uma correção aqui em cima. Quais são as dimensões do nosso desenho? Vamos multiplicar esse tamanho todo por 3. Aí agora a gente seleciona o pedaço, dá um Ctrl W. E a partir dele nós vamos triplicar o tamanho do nosso desenho original. Tá, mas aí você vai perguntar, mas vai ficar tudo distorcido do mesmo jeito? Não, pera lá. Agora sim vem a parte principal deste trabalho, que é fazer, ou melhor, refazer a pintura no tamanho ampliado. Qual é o objetivo dessa parte? Ao fim nós vamos chegar num processo parecido com esse, a pintura do sapatinho, por exemplo, que foi mostrada ali no começo do vídeo. A base da pintura é essa daqui, ó, neste tamanho, inclusive. Este é o tamanho original, você vê que é um desenho todo quadradão de Paint mesmo, né? No final das contas, ampliando aqui para mais de 100%, você vê que realmente é um desenho quadradão. Mas que numa redução assim, simples, ele já fica todo suavizadinho. Quer dizer, isso porque o visualizador de fotos ele ainda peca muito nesse quesito de suavização. Ele deixa uns degraus meio distorcidos, mas no fim fica suavizado. Em um outro programa de imagens, você vai ver que ele fica realmente suavizadinho, bonitinho, curvado. E depois disso, as camadas, conforme os tons de cinza. Isso nós vamos explicar mais pra frente. Então, agora vamos para o retrabalho do desenho da pintura. De preferência, você não vai usar primeiro a cor da pintura natural. Você vai usar uma cor secundária para retrabalhar esse desenho. Do possi, você vai utilizar as cores naturais para fechar. Aqui dando sequência ao tutorial, a pintura sendo retrabalhada, como eu disse anteriormente, com as cores secundárias desenhando em torno do desenho principal ampliado. Você vai ver aqui que, veja bem, aqui o desenho original ampliado e a linha gerada
pelo redesenho sob a cor secundária. Então nós vamos limpar o desenho agora. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar essa cor que sobra aqui para facilitar, para a gente ganhar tempo. Então nós vamos selecionar a cor que a gente quer e a partir dela nós vamos limpar o desenho. No caso, o amarelo antes e agora o azul, certo? Nós vamos dar um corte aqui nessa rebarba que fica a rebarba mesmo, se for um desenho, e quanto mais trabalhado for o desenho, maior a chance de ter rebarbas. Este é o desenho. Finalmente, esta é a pintura a qual nós almejamos desde o começo para pintar o Torino. Agora nós vamos dar um salvar como. Bom, que nome que a gente pode dar para isso aqui, né? Vamos dar o nome aqui de pintura 0 para esse arquivo. E agora nós vamos usar aquela cartelinha da Souvenir que a gente usou lá no começo para fazer as camadas, certo? Tá, mas como é que a gente faz isso? Pode ser feito em cima deste desenho aqui mesmo, mas conforme os tons dos degraus. Aliás, deixa eu fechar esta janela aqui que não vai mais ser utilizada e o Torino em branco também não vai mais ser utilizado, certo? Tá. Essa primeira faixa aqui é a cor em cima do branco, que é o que nós já temos ali. Vamos para a cor em cima do primeiro cinza. Aí, como nós vamos fazer isso? É só pintar. Copia, cola, etc, etc. E por aí vai. Nós vamos pintando aqui os tons e tirando essa cartelinha para não ficar sobrando nada. E ir salvando como? É bom os nomes sempre serem em sequência para que na hora de você pegar a pintura para montar e jogar no carro, as coisas corram em sequência e você possa ver se está realmente alinhado certinho. No caso aqui nós tínhamos nomeado o arquivo como pintura 0. Agora, pintura 1. E nós vamos fazendo isso aqui mais o tom em cima do cinzão mesmo, que é o cinza que risca o carro praticamente. E é aquele processo, aquela lenga-lenga de novo. Vai pintando até ficar broxa. E assim vai. Certo? Tem uma rebarba aqui que eu estou reparando e vou corrigindo já nesses e nos demais também, né? Como é de se imaginar os nomes em sequência, vamos fazer a última camada. No Torino nós não vamos usar essa última camada, mas pode ser que eventualmente em algum outro carro a gente acabe usando, né? Então é sempre bom deixar de pronto todas essas camadas aqui, certo? Dando uma conferida aqui. E a gente viu aquela hora que tem uma falha ali. Vamos ver se essa aqui acredito que já não tenha mais. Já podemos fechar a cartelinha. Aqui vamos conferir agora uma por uma para ver se tem ainda algum resquício, né? Aqui, essa tem. Nós vamos deixar tudo limpo aqui agora. Esse erro que a gente demorou para perceber, né? Como eu sou idiota. Agora vamos abrir aqui e você vai ver que vai ficar em sequência, como aquela pintura do sapatinho que eu havia mostrado, certo? A lendária pintura do sapatinho. Muita gente deu risada quando viu essa pintura, né? Também quem vai ser tatu de desenhar um sapato na carroceria. E agora nós vamos voltar ao Torino
não o Torino branco, o Torino verde, aquele lá no começo do tutorial que eu falei, etc. Por que a gente não pode, por que não vamos utilizar um desenho branco? Certo, agora sim nós vamos montar a pintura no Torino. Para isso nós vamos utilizar um programa, um editor de imagens, o Photoscape, porque nós vamos usá-lo basicamente para suavizar, para reduzir a pintura, o layout naquele tamanho que a gente tinha feito, certo? Nós vamos usá-lo apenas para isso. Então nós vamos encaixando aqui e ir ajustando o layout, a pintura, conforme o tamanho da janela e alinhando isso com o tamanho do carro, certo? Então, feito isso, a gente tira um print disso, abre uma nova janela no Paint, cola isso e a seleção transparente vai entrar em cena outra vez. Aqui, ó. Nós vamos selecionar como cor 2 a cor de fundo do carro, no nosso caso é verde, aproveitando que o Torino está aqui no fundo, aqui atrás. Vamos no desenho original, vamos copiar agora aqui a lateral do carro e vamos colar e encaixar aqui até ficar mais ou menos no ponto que a gente previu, certo? Mais ou menos aqui. Vamos ver a foto. Tem um vinco aqui, vai sobrar um pouquinho perto da janela do motorista e vai bater aqui também na janela, na última janela. Então aqui, ó, bate aqui na última janela, sobra um pouquinho na janela do motorista. Tem um pequeno erro de curvatura aqui que a gente pode corrigir mais tarde, mas vamos arrumar essa parte aqui da pintura. Vamos copiar, então, essa parte com a pintura e colar na carroceria. Mais ou menos aqui. E colocar exatamente no mesmo lugar do desenho original, certo? Agora nós vamos para o próximo tom, que é o primeiro tom de cinza, que é aquele cinza clarinho, que é usado para demarcar sombra no para-choque. No caso do Torino, aquela curvatura que tem abaixo das janelas, é aquele tom de cinza ali. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas Ctrl A na janela, deleta, sai tudo. Aí você cola o pedaço. Como cor 2, você vai selecionar agora aquele tom ali debaixo da janela, como eu falei, que demarca a sombra, né? E nós vamos copiar esse pedaço no Torino mesmo, que está com a pintura já posta. Aí vem uma parte que eu demando um pouco de cuidado, que tem que ser encaixado meticulosamente sobre o fundo, para que a curva seja encaixada certinho. Aqui você vai ver, ó, nós vamos encaixar que aqui, essa parte da pintura, você vai ver que até o tom de cinza aqui já vai estar todo suavizado, todo retrabalhado, certo? Vamos, você vê aqui, ó, que vai sobrar um pouquinho. Se você quiser limpar depois, você pode selecionar o tom aqui e ir riscando a lápis, mas nesse caso vamos ganhar tempo e vamos só copiar e colar e depois a gente resolve isso. Vamos ganhar tempo. Esse vídeo vai ficar gigante, cara, não quero nem ver. Que bom, eu sei fazer isso, não vou precisar assistir. Agora, como nesse carro só tem 2 tons de cinza, né? Como eu falei lá no começo, o último, o derradeiro, certo? Nós vamos limpar tudo outra vez. Selecionar o tom escuro, que está aqui também. Esse tomzinho de verde aqui, que é o cinza que risca o carro. E vamos selecionar outra vez. É importante você ter noção de onde, ou melhor, essas pontas principalmente, de que a pintura vai passar um ou 2 pixels ali para o lado, para você ir ajustando também, certo? Vamos colar aqui.
Nesse caso nós vamos nos orientar por cima, já que por baixo está tudo tampado. Aqui. Pequeno errinho de ajuste. Aqui. Agora sim. A pintura suavizada está posta na carroceria. Vamos copiar tudo isso aqui agora. Tomar muito cuidado com partes que possam sobrar, tá? Que eventualmente pode acontecer de a gente ter pego um pixel a menos aqui na hora de fazer a seleção e isso pode dar problema na hora de terminar os ajustes. Aqui nós vamos colar agora, certo? Vamos conferir os pedaços para ver se a pintura entrou mesmo. E aqui a gente pode ver que ela de fato entrou na carroceria. E agora sim, os detalhes. Nós vamos concluir esse desenho consertando os pequenos detalhes que ficaram sobrando, que a gente acabou deixando passar da adaptação. Aqui, por exemplo, tem um pedacinho para cima sobrando, e aqui também. E esse pedaço, se você olhar no carro original, ele é azul. Aqui, ó, ele é realmente azul, inclusive pega a linha de corte. Então nós vamos copiar esse pedaço aqui e ir colando para acertar essa parte do carro, certo? Tem um pedaço aqui em cima que a gente teve um problema naquela hora e nós vamos montar agora. Como nós vamos fazer isso? Ir atrás do primeiro tom de branco. Você nos paint do Windows 7 você tem um número muito maior de Ctrl Z. Você vai então com ele até chegar no primeiro tom, no brancão mesmo ali. E aí você copia o pedaço, seleciona o verde lá e cola até mais ou menos dali o que você espera e que a foto original te oriente nesse caso, né? Um pouquinho para cima aqui. É um pequeno erro que pode acontecer com qualquer um, né, que faz a pintura assim a olho só para fazer um tutorial, né? Idiota. Aí a gente copia esse pedaço. Isso nós teríamos que fazer também do outro lado. Nós vamos ter que fazer do outro lado do carro, mas para o tutorial esse lado aqui já é o suficiente. Você vai dar conta de fazer aí a sua pintura. Agora nós vamos dar o acabamento neste carro. E agora sim nós vamos usar borracha, mas antes os para-choques, porque os para-choques são azuis. O restante do carro é branco, então a gente pode sentar a borracha. Um problema que acontece nas borrachas depois do paint do Windows 7, ou melhor, no paint do Windows 7 você pode tentar fazer o seguinte, tentar apagar apertando com o lado direito do mouse e ele não apagar. Aí o que você faz? Seleciona tudo, Ctrl A, copia, dá um Ctrl E, deixa num tamanho muito pequeno e cola de volta. Aí a partir disso você já pode sentar a borracha. Vamos sentar a borracha então? Vamos lá. E essa parte aqui vai ser um repeteco de um outro tutorial que já está no YouTube, né? É um tutorial bem antigo, inclusive que é feito por Gabriel Andrade. Opa, passamos da conta. Que é facílimo de encontrar no YouTube, onde ele pinta um jumbus, certo? E é exatamente isso que você vai fazer, aquele método velho que até a sua avó sabe fazer. Se ela sentar no paint, ela te regaça você, certo? Bem, eu acredito que para a instalação da pintura seja isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com o carro já terminado. Vai cair na página do Del Valle Cargas e Passageiros mesmo. É bom que você dá uma conferidinha nas outras pinturas que eu faço. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma reclamação, alguma dúvida, vocês podem perguntar. E se quiserem sugerir algum outro tutorial, se achar que esse ficou muito bom. É isso. Um abraço, um beijo na sua alma e até nunca mais.